Professor, você conviveu com vários grandes atletas, mas entre eles, dois, assim, que são as maiores inspirações para mim no meio, que é o Nasser e o Dorian Yates. E o Chaim pediu aqui para, né, e eu também gostaria, alguma história, alguma coisa inusitada que o professor teve a oportunidade de conviver com o Nasser e com o Dorian. Tipo o cachorro do Danny James fazia falando. Olha só, é simples isso daí. A época, todos aqueles anos em que eu estive na Inglaterra, pouquíssimas foram as vezes em que eu parei para conversar com o Dorian Yates. Pouquíssimas foram as vezes em que qualquer pessoa tenha parado para ficar trocando ideias com o Dorian Yates. Sabe por quê? Porque ele ia para a academia para treinar. Fazia um shake pós-treino e ia para casa se recuperar e anabolizar. Então é por isso que talvez ele seja considerado The Shadow, ou uma pessoa que vivia de uma forma sacerdotal e isolada. Se ele não tivesse feito aquilo, ele não teria se tornado a lenda que se tornou. Nós passamos a ficar mais próximos e conversar depois que parou o período competitivo dele. E que fomos a pubs, a baladas e coisa e tal. Com relação ao Nasser El-Sonbaty, eu tenho algumas histórias ótimas com o Nasser El-Sonbaty, mas elas seriam, se eu as detalhasse agora, nós seríamos cancelados. Nós seríamos cancelados. Agora que nós tá porque ele era uma pessoa extremamente sagaz, de humor ácido, extremamente inteligente. As pessoas às vezes acham que eu, todo o tempo em que eu treinei com o Nasser El-Sonbaty, as pessoas acham que eu só ficava falando de treino, dieta e ciclo. E eu digo para vocês, era aquilo sobre o qual nós menos conversássemos. É por isso que talvez eu tenha tido tanta afinidade com o Nasser El-Sonbaty. Que nós falávamos sobre a vida, sobre filosofia, sobre costumes, muito mais do que qualquer coisa relacionada ao treino. Talvez fosse por isso que ele tivesse desenvolvido tanto apreço à minha pessoa. Porque eu não ficava ali com ele, instigando esse tipo de assunto. Pelo contrário, nós falávamos sobre a vida. Não que o treino também não fosse a vida. Mas era algo batido e até aborrecedor, que eu garanto para você que tanto ele quanto eu não gostávamos de falar sobre isso. Porque nós tínhamos muitas outras coisas sobre o que falar. Agora você vai desenvolver muitas outras coisas para você falar se você tiver o que dizer. Agora, como você vai ter o que dizer, refletir e discutir, se você deposita todos os seus esforços em um só saquinho de moedas? Se você tem uma vida diversificada a nível cultural, se você viaja e não está apenas se importando em comprar coisas e tirar fotos para selfie, se você está ali em outro país, em outro lugar, para viver a cultura daquele lugar como ela é, se você não se dedica a ler outros assuntos que não o bodybuilding, como é que você vai ter coisas sobre o que conversar e trocar ideias de uma forma tão erudita que quando você retorna ao bodybuilding, ao estudo das coisas do bodybuilding, você passa inclusive a compreendê-las muito melhor.